Um outro resultado que a gente tem do cálculo de uma variável que pode ser estendido aí para funções de mais de uma variável é a expressão da fórmula de Taylor com resto, né? Então relembra que no caso o que a gente tem é dado uma função diferenciável o quanto for necessário em um certo ponto t0. A ideia é que você consegue, a partir desse ponto t0, expressar o valor da função em um ponto próximo, né? Em um ponto próximo, mais h, tá? A partir dos valores da função e das suas derivadas no ponto anterior. Ou seja, você tem g de t0 mais h, expresso como g de t0 mais a derivada primeira de g em t0 vezes a distância h, mais a derivada segunda de g em t0 sobre 2 fatorial, né? Vezes h ao quadrado, tá? Mais a derivada terceira, que ordem você quiser, né? Sobre 3 fatorial, h ao cubo, mais o resto, né? O resto é uma expressão semelhante aqui, se for de ordem 4, né? Seria a derivada de ordem 4 no chamado ponto xi, tá? Sobre 4 fatorial vezes h quarta, sendo que o meu xi ele está entre o ponto t0, meu xi aqui não ficou muito xi não, né? Xi, vai ficar assim mesmo, e t0 mais h, tá? Bom, essa é a condição. Outra forma de se escrever a fórmula de Taylor para uma variável é você considerar o ponto t0 mais h como sendo um ponto t, né? t0 mais h. Então, você vai ter que o h vai ser t menos t0, e aí você tem então a expressão de g de t igual a g de t0 mais g' de t0 vezes t menos t0 mais a derivada segunda de g em t0 sobre 2 fatorial, t menos t0 ao quadrado, mais a derivada terceira de g em t0 sobre 3 fatorial, t menos t0 ao cubo, mais, agora o resto, né, que é a derivada de ordem 4 em t0 sobre 4 fatorial. Opa, aqui não é em t0 não. Né? Xi 4 fatorial que multiplica t menos t0 elevado à quarta, tá? E agora o meu xi está entre t0 e t. São duas formas de escrever a mesma coisa, né? Ou seja, a base da fórmula de Taylor é aproximar o valor da função, né, num ponto próximo ao ponto t0, a partir do valor da função e das suas derivadas nesse mesmo ponto, tá? Nesse mesmo ponto t0. Essa parte aqui, que é colocada aqui, ó, ou esta, tanto faz, né? Essa aqui é um polinômio em H, tá? Esse aqui não é determinado, por isso não entra no trecho. Aqui é um polinômio em T, tá? Então essa parte é chamada de polinômio de Taylor, de ordem aqui, ordem 3 que está sendo usado, tá? Eu parei em ordem 4, mas você pode continuar por quantas vezes a função for diferenciável, tá? Então o que a gente vai fazer é estender esse conceito para funções de duas ou mais variáveis. Só que a gente vai fazer isso diretamente dessa definição aqui de funções de uma variável. A gente vai transformar a função de duas variáveis em função de uma variável e vai aplicar justamente a fórmula de Taylor para uma variável, em vez de deduzir novamente o processo comum.
Para estender o conceito, então, da fórmula de Taylor para funções de mais de uma variável, a gente vai considerar agora uma função definida aí de um aberto no R2, tá? De classe C2. Eu quero fazer a ordem 1, então eu preciso até a segunda derivada. Um ponto do domínio e um valor HK diferente de 0,0, ou seja, eu preciso pelo menos um acréscimo, não é o mesmo ponto, tá? De tal forma que o segmento que liga x0, y0 a x0 mais h, y0 mais k, está contido no meu conjunto A. Observe que eu não estou exigindo que A seja convexo, tá? Eu só estou exigindo que, dados dois pontos de interesse, o segmento dele esteja dentro do conjunto A. Então não é para todo ponto, é só para esses dois pontos que são do meu interesse. Então aqui a gente tem um caso, lembrando que a gente está trabalhando com duas variáveis, né? Então a minha função vai ser representada no R3, o meu domínio aqui está no meu plano XY, que é o meu conjunto A, eu tenho o ponto x0, y0, e o ponto x0 mais h, y0 mais k. E eu preciso que esse segmento aqui esteja inteiramente contido dentro do conjunto A. Tá? A gente vai parametrizar esse segmento pela a função gama de t, né? Pela curva gama de t. Tá? E o que a gente vai fazer agora é compor essa função para ver o resultado dela com a f. Então aqui nós temos justamente a reta, a definição da minha reta, né? Gama de t, que é x0, y0 é o ponto, mais t vezes hk, com t pertencente aos reais. Na verdade, me interessa apenas o intervalo 0, 1. E eu vou definir a função g de t como sendo f de gama de t. Então eu tenho aqui exatamente, eu tirei o domínio para não ficar tão carregada a imagem, né? Mas basicamente o que me interessa aqui é que eu tenho o segmento, e quando eu faço o segmento e componho com a minha função f, ela me dá uma função aqui em cima, que é a minha g de t. Essa função é uma função de uma variável, que vai do intervalo 0, 1 nos reais. Portanto, eu posso aplicar a ela exatamente a minha fórmula de Taylor com o resto, né, para funções de uma variável. E é isso que eu vou fazer agora. Tá? Em particular, essa nossa função que está aqui é de classe C2, a minha gama é de classe C infinito, na verdade, tá? Então, a composição delas também vai ser de classe C2, tá? Pelo menos. Então, segue pela fórmula de Taylor com o resto de Lagrange, tá? Que eu estou usando aqui o ponto A igual a 0 e o meu T, né? Estou expressando o T em função desses dois, tá? Exatamente o que a gente fez aqui, né? Nessa segunda etapa. Fixei o T0, que é 0, ou A, né? E deixei o T variando, tá? Então eu tenho G de T igual a G de 0, então G de T é G de 0, mais a derivada primeira de G no ponto 0, derivada primeira de G no ponto 0, multiplicado por T menos 0, multiplicado por T menos 0. Como eu quero até a primeira ordem, eu já vou colocar o termo de resto aqui. Então, o meu termo de resto vai ser dado por... Eu parei na derivada primeira, então o próximo vai ser a derivada segunda. Derivada segunda em xi, sobre 2 fatorial, que multiplica t menos 0 ao quadrado. Então, é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Derivada segunda de g no ponto xi, sobre 2 fatorial, t menos 0 ao quadrado. Com o meu xi no intervalo de 0 a t. Fixando t igual a 1, né? Lembra que a minha função parametriza justamente esse intervalo. O 0 vai estar aqui e o gama de 1 vai estar exatamente nesse ponto. Então, o g de 0 é exatamente a f aplicada no ponto x0, y0. E a g de 1 é f aplicado no ponto x0 mais h, y0 mais k. Então, nós temos aqui exatamente, ó,
o g de 1 vai ser f de x0 mais h, y0 mais k. O g de 0 é o g de 1, que é f de x0, y0. Ah, tá errado aqui isso aqui, né? Não, tá certo, desculpe. Essa função aqui é exatamente o g de 1, tá bom? Não precisava disso. Aí essa expansão do g de 1 é dada aqui por g de 0, que é o f de x0, y0, mais a derivada de g no ponto 0, que multiplica 1 menos 0, mais a derivada segunda no ponto xi sobre 2 fatorial, que multiplica 1 menos 0 ao quadrado. Então eu expressei a minha função f de x0 mais h, y0 mais k em razão desses termos. Só que ainda estão aparecendo aqui as derivadas da g. Então eu preciso fazer a substituição para ter relações com derivadas da f, que é o que me interessa. Ora, mas a derivada da g num ponto arbitrário t, a gente sabe pela regra da cadeia, já que a g é a f composta com a gama, vai ser o gradiente da f no ponto gama de t vezes a derivada da minha gama. Ora, a minha gama de t é uma reta. A derivada da gama vai dar 0 aqui, vai dar 1, sobra exatamente o vetor hk. Portanto, isso aqui é o meu vetor hk, né? Eu tenho aqui exatamente o meu vetor hk, e aqui o meu gradiente, vou tirar o ponto de aplicação só para ficar mais curto, né? É df dx, df dy, todos calculados no ponto gama de t. Quando eu faço o produto interno desses dois, dá a derivada da f em relação a x no ponto gama de t, vezes h, mais a derivada da f em relação a y em gama de t vezes k. Então essa é a minha expressão para a derivada arbitrária aqui, né, em qualquer ponto da minha g. Mas eu quero a derivada no ponto zero. Então, como eu quero no ponto zero, eu vou substituir o ponto zero aqui, e lembra que gama de zero dá exatamente o ponto x0, y0. Portanto, eu tenho que a derivada de g no ponto zero é a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 vezes h, mais a derivada da f em relação a y no ponto x0, y0 vezes k. Tá? Que é o termo que eu precisava substituir aqui, ó. Né? Agora falta substituir o termo do resto. Para substituir o termo do resto, eu vou calcular a derivada segunda. Ora, lembra que a derivada primeira da minha função é exatamente essa expressão aqui, onde esse termo aqui, vamos pegar aqui uma cor diferente, né? Esse termo aqui é o que depende de t. É o que depende de t. Opa, não está saindo. É o que depende de t, esse termo, tá? E esse termo é o que depende de t. Então, h e k são constantes em relação a t. Portanto, quando eu for derivar isso aqui, eu preciso derivar são esses caras. Só que isso é uma função de duas variáveis. Então, eu vou aplicar novamente a regra da cadeia. Vai ser o gradiente dessa função multiplicado, né, pela derivada da minha gama. Então, eu tenho aqui, ó, o meu h, que é constante, eu tirei para fora, ficou o gradiente da minha derivada parcial de f em relação a x, porque isso é uma função, produto interno com a derivada da gama, mais k vezes o gradiente da minha f, derivada da f em relação a y, vezes a derivada do gama, porque está composto. Tá? Ora, novamente, isso aqui é o meu hk, né? Isso aqui é o meu vetor hk, que está aqui embaixo, ó, né? Esse vetor aqui, ó, tá? Este aqui é o gradiente disso. O gradiente disso é a derivada dessa em relação a x, então da derivada segunda de f em relação a x, e a derivada em relação a y dessa função. Então, a derivada segunda de f em relação a xy. De novo eu inverti, né?
Eu inverti aqui as posições, tá? Bom, não vai afetar o nosso resultado, depois a gente corrige isso. Agora aqui eu tenho k vezes a derivada, o gradiente da f e da y. Novamente eu vou pegar a derivada da f em relação a x. Então vai dar a derivada segunda da f, novamente está invertido, né? Eu troquei de lugar. Vezes, a derivada segunda da f em relação a y, vezes o vetor hk. Então, fazendo aqui as multiplicações do produto interno, eu tenho esse vezes h vezes o h de fora dá h ao quadrado, mais h vezes k vezes esse termo, tá? Mais k vezes h vezes esse termo, mais k ao quadrado vezes essa derivada segunda. Como esses caras aqui, embora eu tenha trocado, eu troquei eles de posição, né? Mas, na verdade, a minha função é de classe C2. Se ela é de classe C2, então essas derivadas são iguais. Por isso que eu falei que não ia afetar o resultado. Então, eu posso somar essas duas expressões porque elas são iguais. Portanto, eu tenho que a derivada segunda da g vai ser a derivada segunda da f em relação a x vezes h ao quadrado, né? Mas esse é igual a esse, então dá duas vezes a derivada segunda em relação a x e a y de hk, duas vezes a derivada segunda em relação a x de y vezes hk, mais a derivada segunda de f em relação a y vezes k ao quadrado, com todas as derivadas parciais calculadas em gama de t. Eu não coloquei aqui calculado em gama de t, porque senão a expressão fica muito grande, né? E muito carregada, tá bom? Mas sempre tem que lembrar que tem que ser calculada na função gama de t. Em particular, eu estou interessado em calcular em t igual a xi. Logo, a derivada segunda no ponto xi vai ser exatamente a mesma expressão, mas o que mudou é o ponto de cálculo. O meu ponto de cálculo é o gama de xi. O gama de xi eu vou chamar de um ponto x xi, y xi, que é um ponto que está dentro desse intervalo. Então, é um ponto aqui no meio. Tá? Ou seja, é um ponto do segmento ligando x0, y0 a x0 mais h, y0 mais k. Então, você vê que eu já consegui aqui expressar este cara e este cara em função das derivadas da f. Portanto, eu consegui uma expansão da minha função num ponto próximo de x0 e y0, que é isso que a gente vai escrever agora resumidamente neste teorema, né? Que ele detalha todos os termos. Eu preciso ter uma função definida num aberto A, de classe C2, um ponto dentro desse domínio, desse conjunto A, um espaçamento, né, uma distância dada por hk que eu vou somar ao x0 e y0, de tal forma que o segmento que liga x0 e y0 a x0 mais h, y0 mais k, está dentro do A. Então aí eu consigo expressar a f de x0 mais h, y0 mais k, que é um ponto próximo, como sendo o valor da função no ponto, né? Então eu tenho aqui o valor da função no ponto, mais a derivada parcial da f no ponto vezes h, que é o quanto eu incrementei, mais a derivada parcial da f no ponto em relação a y, vezes o k. E mais um erro, né, que é o resto de Lagrange correspondente, que vai ser dado por meio da derivada segunda da f em x2 vezes h ao quadrado, mais a derivada segunda da f xy vezes hk, mais a derivada segunda da f no y quadrado, k2, onde cada uma dessas derivadas aqui é calculada no ponto gama de xi, que é x xi, y xi, do segmento ligando x0, y0, x0 mais h, y. Nós obtivemos aqui uma expressão da função em um ponto próximo com relação aos acréscimos hk de cada uma das variáveis. A gente pode reescrever também esta equação de forma que
nós tenhamos a expressão no ponto xy, né, próximo ao meu valor ou meu ponto de cálculo. Então eu vou chamar aqui x igual a x0 mais h, y igual a y0 mais k, o meu x0 como sendo a e o meu y0 como sendo b, apenas para facilitar. Então a expressão pode ser reescrita como f de xy, né, f de xy igual ao f de ab mais a derivada parcial de f no ponto AB, né? A derivada parcial de f no ponto AB. O meu h vai ser dado por x menos x0, ou x menos a, tá? Mais a derivada parcial da f em relação a y no ponto AB, vezes o meu k, que é y menos b, mais o meu e de hk, então é o e de x menos a, y menos b. Então essa é uma outra forma de expressar a minha função usando a fórmula de Taylor, né? De um ponto xy próximo de um ponto AB, sem pensar em acréscimos e decréscimos, tá? Bom, novamente aqui nós vamos definir o polinômio de Taylor de ordem 1 associado à função f, ao polinômio, exceto o termo de erro, né? O termo de resto. Então esse é meu polinômio de ordem 1, contendo apenas as derivadas parciais de primeira ordem da minha função. Bom, vamos ver um exemplo aqui de aplicação. Eu tenho uma função f de xy igual a ln de x mais y. Eu peço para encontrar o polinômio de Taylor de ordem 1 de f próximo ao ponto, ou ao redor do ponto meio, meio. E estimar o erro cometido se x mais y for maior do que 1. Né? Então, vamos calcular as derivadas. Para calcular o polinômio de Taylor, eu preciso das derivadas de primeira ordem, parciais. Então, vou calcular a derivada da f em relação a x, que dá 1 sobre x mais 1, né? Já que eu vou usar aqui a regra da cadeia. Em relação a x, mantém y constante, dá 1 sobre a função vezes a derivada da função, que é 1. E a derivada em relação a y é igual, né? Porque é a mesma função, simétrico aqui, o x e o y. Então, a derivada parcial em relação a y também dá a mesma resposta. Portanto, o polinômio de Taylor de ordem 1 para essa função vai ser o f de meio, meio, mais a derivada parcial de f em relação a x no ponto meio, meio, né? Vezes x menos meio, que é o ponto de cálculo, x0. A derivada parcial da f em relação a y no ponto meio, meio, y menos meio. Agora é só substituir, né? F de meio, meio dá ln de meio mais meio, ln de 1, que é 0. Portanto, eu tenho 0 aqui. A derivada parcial vai ser 1 mais meio mais meio. 1 sobre 1 vai dar 1. 1 que multiplica x menos meio. Mais a mesma coisa aqui, a mesma função vai dar o mesmo valor, 1 vezes y menos meio. Agora é só fazer as multiplicações e fazer a soma, né? Então eu tenho x mais y e menos meio com menos meio dá menos 1. Portanto, este é o polinômio de Taylor associado a essa função f. É ele que vai aproximar os valores da função numa região próxima a meio, meio. Agora, como que eu vou estimar o erro? Para eu estimar o erro, eu preciso necessariamente estimar este cara aqui, ou seja, o valor deste erro numa região próxima a esse cara. Essa é a expressão que a gente tem. Eu vou considerar aqui esse erro em módulo. Esse erro em módulo vai ser o módulo dessa soma. E aí eu vou usar a desigualdade triangular, que vai ser a soma dos módulos de cada uma das derivadas segundas. Então, vamos calcular as derivadas segundas para tentar estimar o quanto esse erro é cometido. Então, a derivada segunda da f, eu tenho aqui a f em relação a x, para calcular a derivada segunda da f em relação a x, vai dar menos 1 sobre um x mais y ao quadrado, vezes a derivada dessa, que é 1. Então, nós temos exatamente esse termo aqui. E a mesma coisa acontece, já que essas funções são iguais, a derivada segunda vai ser igual à derivada parcial segunda de f em relação a xy,
E em relação a y², todas vão ser iguais, né? Todas são iguais a menos 1 sobre x mais y². Só que, por hipótese, eu estou assumindo que x mais y é maior do que 1. Portanto, como ele é maior do que 1, pus trocado aqui, né? Que é maior, tá bom? Fazendo a relação, eu obtenho que isso aqui em módulo é menor do que 1. Portanto, o módulo do meu erro, do meu resto, né, vai ser menor ou igual, usando a desigualdade triangular, a metade da soma do módulo da derivada segunda em relação a x2h², mais 2 vezes a derivada segunda em relação a xyh vezes k, mais a derivada segunda em relação a y vezes k². Só que cada uma dessas derivadas a gente viu que é menor que 1. Então isso aqui vai ser menor do que meio h² mais 2 vezes hk mais k². Ou seja, eu tenho, isso aqui é h mais k², né, um quadrado perfeito, então eu tenho meio de h mais k². Só que eu expressei aqui o meu hk em função de h e k. Só que eu quero, na verdade, calcular o erro em x menos meio e y menos meio, que é o x menos o ponto e y menos o ponto. Então, substituindo aqui o h por x menos meio, o y por y menos meio, vai ter a soma desses dois, ou seja, vai dar x mais y menos 1, tudo ao quadrado. Tá? Portanto, esse é o erro que eu estou cometendo se x mais y for maior do que 1. Ou seja, o meu erro está dizendo que a diferença entre o ln de x mais y, né? Está errado aqui o sinal, tá o vírgula, menos a minha função x mais y menos 1, que é o polinômio de Taylor de ordem 1 em x e y, ele é menor do que esse erro, que é metade de x mais y menos 1